Olá, tudo bem com você? Nós estamos dando continuidade à meditação do livro de Efésios, no capítulo 5. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Você tem gostado? Dá o seu gosto, compartilhe o vídeo. E como sempre, começamos pedindo a orientação e a bênção de Deus para que Ele possa nos guiar, orientar, dirigir através da palavra dEle. Vamos lá? Meu Deus, eu quero e precisamos a Tua direção, do Teu Espírito, porque é Ele que nos conduz a entender e compreender a Tua vontade através dessa palavra. Senhor, fala conosco e abre o nosso entendimento, desperta a nossa fé. Nós precisamos, meu Deus, de Ti mais do que tudo. Abençoa essa pessoa que tem tantas necessidades, enfrenta tantas lutas, que o Senhor a revista de força através dessa meditação. Em nome de Jesus. Amém. Então hoje, Efésios 5, eu quero começar a partir do 22, que foi o versículo que nós lemos no último vídeo, mas vou, a partir dele, continuar lendo. Então ele diz no 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, você não vai ver Jesus maltratando a igreja, mas você vai ver Jesus cuidando, amando a igreja. Por isso que as mulheres podem se sujeitar aos seus maridos. Diferente, por exemplo, da mulher que tem um marido às vezes incrédulo, né? E ela precisa então pedir e buscar em Deus sabedoria para se sujeitar. Tudo com equilíbrio. Mas eu já vi muitas mulheres, né, que tinham seus maridos incrédulos, e que por causa dessa sujeição, de quem ela era antes no passado e quem ela se tornou depois de se encontrar com Jesus, e ela ganhou seu marido para Jesus. Agora, diferente da mulher que já está na igreja, ela pertence à igreja, e ela decide se unir a uma pessoa que não é de Jesus. E ela fala, não, mas depois eu converto ele. Bom, se Jesus não era importante para você, e ele vai dizer com certeza, olha, você me conheceu, eu nem da igreja era, meu. Para que você quer que eu vá na igreja agora? Né? Então, essa é a realidade que nós vivemos, às vezes, na igreja. A pessoa não valoriza Jesus, mais tarde ela vai ter problemas no casamento. Ou diferente da pessoa que vem já para a igreja, mas já vem casado, ou vem unido, e os dois têm como caminhar juntos. Né? No 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Comentário do 25. Amai vossas mulheres. Se a mulher deve se sujeitar ao marido, Deus determina que o marido deve amar a sua esposa. A qualidade e a medida deste amor são exemplificadas pelo amor perfeito que o Senhor Jesus demonstrou pela igreja a ponto de se entregar à morte para redimi-la. Nos dias atuais, com os laços do casamento tão enfraquecidos pela infidelidade, falta de renúncia e falta de compromisso, é cada vez mais comum vermos os relacionamentos serem arruinados. O homem que verdadeiramente ama sua esposa é leal e ainda provê proteção e apoio para que ela esteja segura ao seu lado. E aí eu pergunto, qual a mulher que não quer que o homem se entregue por ela, né? Que se dê em oferta por ela? Então, ele vai amar essa mulher e essa mulher vai fazer tudo por ele. É a união perfeita, né? Deus é esse cabeça. Então, eu como a igreja, eu devo me sujeitar a Cristo. E Cristo me amou de uma forma tão grande, né? E como não me sujeitar a Ele? Não? Como não obedecê-lo, né? No 26, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Então veja uma função da palavra de Deus em nosso ser, né? A lavagem por ela. A água lava, né? Ela purifica. Então assim também, né? Quando o homem se entrega pela mulher, ele a santifica, purificando-a, né? Pela lavagem da água pela palavra. No 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa
irrepreensível. Então, se eu tenho um relacionamento, um casamento com Deus, é isso que eu me apresento a Deus, né? Glorioso, sem mácula, sem ruga. Sou um pecador, mas mesmo assim Deus me ama e Deus o ama também. 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se eu amo minha esposa, eu amo a mim mesmo. Se eu cuido dela, ela cuida de mim. Se eu cuido dela, eu estou cuidando do meu corpo. Quer dizer, é uma recíproca, né? É uma via de duas mãos, né? Tanto eu faço como ela também faz. Há uma troca. 29. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. O comentário que vai do 28 ao 30, amar a si mesmo. Outrora, Paulo relacionou o amor do homem por sua mulher ao amor do Senhor Jesus pela igreja. Agora ele o equipara ao amor que o marido sente por si mesmo. O apóstolo tira da própria natureza humana o exemplo de amor, pois ninguém, em sã consciência, é capaz de fazer mal ao seu corpo. Antes, cuida dele e o valoriza. Esse argumento é fundamental, pois em um casamento, homem e mulher se tornam uma só carne. Se o homem é capaz de amar a si mesmo, então a mesma dedicação que tem para consigo deve ter para com a sua mulher. E o amar a si mesmo, né? Você não procura o seu próprio mal, né? Você procura o seu bem, o seu conforto, o seu bem-estar. Mesma coisa nós vamos proporcionar à pessoa amada. No 31, por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Então ele citou um texto, né, lá de Gênesis, que ele fala, deixará o homem seu pai e sua mãe. Então, enquanto não houver esse desapego, né, da família, né, eles vão continuar intrometendo-se no seu casamento. Então, uma vez que você casou, agora é você e a sua esposa. E os frutos que vão vir dali, os filhos. Mas os pais se tornam parentes, né? Agora você tem que desenvolver a sua vida com Deus, né? E os dois se tornam uma só carne. Agora imagine, se nós com Deus nos casamos, também nos tornamos um só com Ele. Então Deus Pai, Filho e Espírito Santo em mim se tornam um só com Deus. 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Comentário: um casamento bem-sucedido. No texto sagrado, amor corresponde a respeito, consideração, renúncia e entrega. Significa que dentro do matrimônio, tanto o homem quanto a mulher têm suas responsabilidades e também suas necessidades. Isto é, ambos precisam de respeito e de amor, mas se uma das partes falhar em um desses requisitos, o relacionamento fica prejudicado. Portanto, se cada um oferecer ao outro o que exatamente necessita, ambos serão felizes e, consequentemente, haverá bons frutos dessa união. O apóstolo Paulo não trata apenas do casamento, mas da união também nossa com o Senhor Jesus, simbolizada no casamento do homem. Então, se o ser humano não sabe estar casado, fiel, firme num casamento, ele vai saber estar unido com Cristo? Agora, Efésios 6, ele dirige a sua carta aos filhos. Olha só. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Comentário: filhos, sede obedientes. Para haver unidade familiar é preciso que princípios e valores sejam respeitados. As Escrituras mostram o papel da mulher, do homem, e agora mostra o dos filhos. A palavra obediência, usada no relacionamento entre filhos e pais, evidencia a sujeição voluntária aos pais. O filho que age com disciplina, obediência e respeito a eles verdadeiramente os honra. O próprio Deus os dotou de amor pelos seus filhos para que possam conduzi-los de maneira afetuosa e saudável. Portanto, a família foi criada para proporcionar proteção, força e bem-estar ao ser humano.
Quando há um problema neste convívio que ameaça a estrutura familiar, é porque existe uma atuação maligna afetando esse amor. Bom, quando tratamos de família, nós temos dois extremos. Como disse o bispo, né, o afeto, o carinho, o amor, a paz, né, o lugar onde nós nos sentimos confortáveis, seguros, mas também há a tristeza, a angústia, a aflição, né, um fere o outro e nos ferimos, isso sempre vai haver, né? É a família, nós somos falhos, cheios de erros, mas quando ele se dirige aos filhos, ele diz: filhos, sede obediente a vossos pais. Veja que também é um exemplo, né, uma luz para aquilo que nós também somos para com Deus. Deus é Pai, nosso Pai, e eu sou filho, então eu também devo obediência ao meu Pai Celestial, porque isso é justo, né? É justo que eu seja obediente a Ele, e Ele, como Pai amoroso, tudo me dá, tudo faz por mim. Então, mais uma vez, Ele demonstra, né, o relacionamento que eu tenho que ter entre filho e pai, pai e filho. No 2, honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O comentário diz: honra o teu pai e a tua mãe. Este é o 5º mandamento sagrado e o primeiro com promessa. Está em Êxodo 20:12. Deus vincula uma vida longa e bem-sucedida àqueles que seguem a sua orientação. Em outras palavras, quem honra os pais é abençoado e vive muito tempo sobre a terra. No entanto, honrar não significa apenas dizer que ama, e sim ouvir, considerar e obedecer aos conselhos dos pais. Muitas situações ruins poderiam ser evitadas se os filhos considerassem as palavras daqueles que lhes querem bem. No entanto, muitos preferem ignorar, por isso sofrem as consequências, e por esse motivo, quem deseja encontrar uma boa esposa ou um bom marido deve se atentar à maneira como o pretendente se comporta com relação aos pais. Se for um mau filho, certamente será um mau marido. Se for uma má filha, com certeza será uma péssima esposa. Diante disso, antes de entrar em um relacionamento, se certifique se seu futuro marido ou esposa não honra os próprios pais. Será que honrará você? Se não honra aquele que está vendo, quanto mais aquele que não vê, né? Por isso que ele fala que a luz não se mistura às trevas. Você não deve buscar uma pessoa no mundo. Você não vai achar uma pessoa boa no mundo, porque a pessoa não nasceu de Deus. A velha criatura, ela é corruptível. Não se engane. No 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Comentário: os pais recebem do Altíssimo autoridade sobre os filhos, mas deve saber exercê-la com sabedoria e temor. Toda criança precisa ser instruída e disciplinada quanto à fé e à vida. Contudo, isso deve ser feito com amor e respeito, de forma apropriada para a sua idade. Não provoqueis a ira significa evitar a severidade e o tratamento injusto, para que os filhos não tenham a alma ferida, pois é devido a castigos excessivos que muitos filhos perdem a consideração e a confiança em seus pais e se tornam resistentes aos seus ensinamentos. Assim, todos os limites na educação devem ser estabelecidos sem exagero e sem aspereza. Além disso, os pais devem ter o cuidado redobrado, não apenas com o que falam aos filhos, mas também com o que mostram a eles. Isto é, se os pais não se respeitam e muito menos respeitam o próximo, como poderão cobrar atitudes adequadas de seus filhos? Portanto, não adianta impor algo que não se vive, pois filhos seguem exemplos e condutas e não somente palavras. Por isso que se você é cristão e tem filhos, você tem a oportunidade de criar seu filho com uma base da fé. E a cultura que nós vivemos, ela ensina muita coisa errada, né? As próprias escolas hoje, né, os professores, muitos deles até ateus ou muitas pessoas com ideias erradas a respeito de Jesus, ensinam coisas erradas, né? E os seus filhos, às vezes, por não ter uma base em casa, termina criando uma falsa imagem, criando uma ideia errada. Então você deve criar seus filhos. E como se cria, por exemplo?
é você ensinando o que é certo e ensinando o errado. Não adianta só ensinar o certo e não querer tocar no assunto do errado. Fale todas as coisas, seja aberto, seja franco com os seus filhos, né? Não tenha medo de falar a verdade para eles. Por exemplo, é como aqui em Portugal se chama Pai Natal, no Brasil, Papai Noel. Existe o Papai Noel e a sociedade trabalha de uma forma tão forte na cabeça das crianças para que ela aceite o Papai Noel, né? Para que ela tenha uma árvore de Natal, para todas essas coisas. Mas aí a pessoa ela fica assim, mas e agora? O que eu faço? Bom, você pode falar para ele a realidade. Quem é o Papai Noel, né? Olha, Papai Noel para a sociedade é esse velhinho aqui, mas ele não existe. É seu pai. Honra seu pai, honra ele. Mas há pessoas que você vai conhecer que creem no Papai Noel. Não a critique, é porque elas creem. Há pessoas que vão te dar um boneco de Papai Noel, mas não considera. Então você cria a criança falando a verdade para ela e expondo para ela toda a realidade. Ela vai saber diferenciar aquelas crianças que já gostam ou creem, acreditam, e ela não vai criticar, ela vai seguir a vida dela. É como, por exemplo, a Páscoa. As crianças que hoje crescem pensam que Páscoa é apenas ovo, né? O ovo da Páscoa, o coelho que dá ovo, que o coelho não dá ovo. Então seja honesto, seja sincero, fala para eles, olha, isso foi uma invenção. O coelho não dá ovo, o coelho não bota o ovo, quem bota ovo é a galinha ou o pato, né? Esses tipos de animais. E fala a real, a Páscoa é o sacrifício do Senhor Jesus. Ele morreu no nosso lugar, mas agora está vivo, ele ressuscitou. Mas há crianças, outras crianças que creem no ovo da Páscoa. Eu posso dar ovo de Páscoa para minha criança? Claro que pode. Não tem problema, mas desde que você fale a real para ela, que aquilo não veio do coelho, que aquilo é apenas um ovo de Páscoa e acabou. E que a Páscoa, verdadeira Páscoa, é o sacrifício de Jesus. A parte B do versículo diz, criai-os na doutrina e admoestação, significa que os pais devem criar seus filhos no caminho da fé, que é a maior herança que se pode deixar para eles. Afinal, a instrução com base nos princípios divinos é a maior ferramenta que existe de desenvolvimento pessoal. Em outras palavras, é a fé que nos faz vencer qualquer dificuldade que enfrentamos na vida. Dessa forma, invista no futuro do seu filho, ensinando a ele sobre o Senhor, assim como fez sabiamente Abraão, a sua posteridade. Eu gosto dessa palavra disciplina, porque o reino de Deus, ele é disciplina. Ele não é bandalheira, mas é disciplina. E na disciplina nós amamos também, né? Você saber escolher o certo e o errado, saber dar as coisas na hora certa. Nós vemos muitos tipos de criação hoje em que os pais querem dar tudo para os filhos. Eles não tiveram isso, né, quando criança, então eles querem favorecer os seus filhos. E os filhos crescem recebendo de tudo e tendo de tudo, mas crescem mal educado, crescem desrespeituosos com os outros ou não dando valor ao que têm, né? Eu lembro dos meus pais, eu nunca passei fome, tive dificuldades na vida, mas foram momentos de dificuldades, mas que depois passou. Mas meus pais tinham condições de me dar tudo que eu queria, mas não me deram. Mas eles me deram tudo que era necessário. E eu vejo o quão bom foi isso para mim. Minha mãe sabia dizer não. E ela sabia, olha, eu não tenho para dar para você. Você sabe que se eu tivesse, eu te daria. Então, não faça nenhum show aqui agora. Não chore. Então, eu sabia entender que se eu pedisse alguma coisa na rua para ela, se ela tivesse, ela me daria. Se não tivesse, ela não me daria. Então, eu sabia entender. Eu sabia compreender o que ela falava. Então, hoje os pais, os filhos choram, dá um choro, não, eu vou dar porque, enfim, né? E hoje com as redes sociais, com os telemóveis, né? Com o telefone celular, o que os pais fazem? Para ter sossego, para os filhos ficarem lá, dá um tablet, dá um smartphone para ele e fala assim, fica aí. E aí ele tem aquele momento de paz. Mas ela está criando um grande problema para o futuro. Não faça isso. Saiba filtrar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E dê o melhor para a sua família. Dê o melhor não é você fazer eles terem de tudo,
mas saber a hora certa de dar. É o que Deus faz conosco. Deus sabe a hora certa de nos dar. Tem coisas que eu já pedi para Deus que Deus não me deu e não vai me dar enquanto eu não estiver preparado para aquilo. Então, quando nós somos filhos obedientes, nós honramos os nossos pais. Você tem honrado a Deus e tem honrado os seus pais aqui na terra? Faça isso. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Damos continuidade a essa meditação.